Oi, meu nome é Isabela e eu vim fazer um relato de experiência que reflete sobre o filme e a sua crítica social. Bom, esse filme não condiz com a minha realidade social, vivendo aqui em São Paulo, né? Mas ela ainda é uma realidade que condiz na vida de muitas pessoas, de muitos brasileiros. E assim, no filme mostra muito essa discrepância, essa desigualdade social muito presente. Porque tem uma cena do filme, por exemplo, em que um dos personagens ele pega uma doença que chama bexiga. E ele já fica meio desesperado, assim, pensando, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Porque ele não tinha muito acesso à saúde e também o acesso à educação. Eles não têm o acesso à educação. Alguns sabem ler, e eles têm talentos, mas como eles não têm o acesso à educação, eles não conseguem chegar onde eles realmente sonham, sabe? Como, por exemplo, tem um dos personagens que ele desenha muito bem. E aí tem uma cena em que ele tá na rua desenhando um moço, um senhor, e o senhor chega, ele dá o desenho pro senhor, o senhor chega nele e pergunta se ele sabe ler, enfim. Ele fala que ele sabe ler, mas que ele não estuda. E aí o senhor oferece pra ele educação ou a escola, enfim, e ele fala que não é pra ele, porque ele realmente não sabe dos benefícios que a escola pode trazer. Eles não querem, eles não têm noção de outras realidades sociais. Então é muito triste isso e muitas pessoas ainda vivem isso. E sobre a cidade também. Aqui em São Paulo, onde eu vivo, a cidade é muito diferente. No filme relata, tem muitos cenários, inclusive foi a coisa que eu mais gostei do filme, foram os cenários. Eles relatam muito bem o Brasil e Salvador como eram um tempo atrás, enfim. E tem uma cena do filme, muitas cenas do filme, em que mostram bordéis. E aqui onde eu vivo não tem muito, assim, não é uma coisa que você anda na rua e encontra um bordel, pelo menos não onde eu moro. E no filme é uma coisa muito normal, uma coisa muito comum, que pra eles simplesmente passam ali na rua e já vem bordel, e mulheres na frente da porta, enfim. Tem muitas coisas diferentes na cidade. A delegacia de lá também é diferente da delegacia daqui. Vendo o filme, eu achei que os policiais são muito mais rígidos e um racismo eu achei muito explícito, sabe? Cortou ali, mas realmente muitas coisas mudam das cidades. E também, outra coisa que eu reparei é o jeito que as crianças de lá agem de uma forma muito adulta, assim, realmente fumando cigarro, bebendo cerveja e tendo relações, assim, uma coisa que a gente não vê aqui em São Paulo, hoje em dia, né? E também a realidade social de quem vive no Brasil hoje em dia tem muito a ver com o filme, porque, assim, não condiz comigo, não é a minha realidade social, mas existe muita desigualdade social, porque aqui no Brasil existem pessoas que ainda não têm acesso à educação, não têm um acesso bom à educação, um acesso bom à saúde, não tem lazer, porque isso também não é só saúde e educação, também precisam de lazer. Isso é o mínimo, sabe? E ainda se vê muitas situações em muitas cidades que estão como era no filme. E o filme também mostra muito como essas crianças eram não deixadas para trás, mas quando uma criança ela perdia os pais, por exemplo, ela ficava sem amparo nenhum, ela ficava sem ter o que comer, sem ter o que fazer. Tem uma personagem do filme, a Dora, que ela perde a mãe dela. E aí fica só ela e o irmão. E ela não tinha nem o que comer, assim, ela não tinha onde morar, ela dormia na rua. E aí ela começou a morar com os meninos, enfim. Mas isso mostra como no filme eles meio que não ligavam tanto para as crianças. E o filme também mostra a cultura, né? Tem a capoeira, a religião do candomblé, por exemplo, e para eles é algo muito natural, assim, muito cotidiano. Hoje em dia, muitas pessoas respeitam mais as culturas, mas antigamente não. E mesmo com as pessoas tratando eles, porque assim, no filme, os policiais, enfim, todas as pessoas tratavam quem era do candomblé ou da capoeira de uma forma meio marginalizada, sabe? Uma forma meio como se a pessoa fosse inferior.
E mesmo desse jeito, eles mostram a força que tem essas culturas. Então, assim, eles mostram que tem muita beleza, tem muita força, tem muita conexão entre os personagens, liga muito eles. Liberdade também. Então, achei assim, eu particularmente gostei muito do filme. E o filme mostra, eu anotei aqui os tópicos pra eu não me perder. O filme mostra também como que achavam que eles eram delinquentes, sabe? Por conta das culturas. E o que mais me chamou a atenção sobre o filme, eu já falei, mas eu vou repetir, que foram os cenários, porque foi muito trabalhado, eu achei muito bom. É igual o que eu falei do bordel, cada ceninha, assim, cada coisa, eu achei muito detalhado e realmente muito como era antigamente. Porque o meu pai morou no sul da Bahia, na infância e adolescência dele, praticamente em todas, assim, e inteira. E aí ele me contou que era exatamente assim. E eles prezam muito pela fé, pela crença na religião. Tem muitas cenas, inclusive aquela da bexiga que eu falei, eles pedem pela intercessão de Maria, acende uma vela pra ela. Então, eles, no filme, mostra muito essa espiritualidade, independente da crença, porque tem cenas com candomblé, tem cenas com cristianismo, e eu achei isso muito interessante do filme também. Eles prezam muito pela cultura. E eu acho que é basicamente isso. Os cenários representaram muito bem a cultura do Brasil e eu gostei muito. E pra quem eu recomendaria o filme, eu acho que eu recomendaria pra minha cunhada e pro meu irmão, porque eles cursam audiovisual. Então, eu acho que eles iam gostar do filme, eles gostam bastante de cinema nacional. Eu também gosto muito, então é isso, eu gostei muito do filme. A crítica social dele, eu acho que é muito sobre isso de desigualdade social, e também eu percebi muito essa coisa do abandono das crianças, de não dar, de tratar a criança como se ela não fosse criança, de não dar o apoio que uma criança precisa ter. Então essa foi a minha visão sobre o filme, e eu gostei muito do filme. Mesmo que ele estivesse cortado, eu gostei muito do filme.